A paz do Senhor. Vamos tratar neste vídeo sobre renúncia e sobre fé. Eu quero dizer a você, querido, que está ouvindo esse vídeo neste momento, que vale a pena renunciar por amor ao Senhor, por amor a Jesus. Está escrito em Gálatas capítulo 2, verso 20: Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E se ele morreu e se entregou por mim, verdadeiramente eu hoje preciso viver a vida que há em Cristo e está escondida nele. Agora eu preciso entender que para que eu tenha esta vida em Cristo, é necessário que eu renuncie antes a minha. Isso significa que renunciar, à luz da Bíblia, é necessário abrir mão dos meus desejos, sentimentos, impulsos e convicções. Eu preciso abrir mão das minhas convicções, dos meus sentimentos, destes sentimentos e destes impulsos que me afasta de Deus, que me afasta desta vida que eu posso e devo ter em Cristo. Eu preciso entender que a minha convicção humana, o meu desejo, a minha vontade e os meus impulsos, se estes me afastam de Deus, eu preciso renunciá-los para que eu possa ter esta vida que está escondida em Cristo, porque Ele morreu na cruz por mim e Ele me oferece uma novidade de vida. Mas olhando, irmãos, para nós, seres humanos, pessoas, nós vamos analisando que eu não vou abrir mão de nada e de nenhuma convicção e de nenhum sentimento e de nenhum impulso se eu não tiver uma fé viva, uma certeza de que o que está escrito na palavra de Deus é verdadeiramente uma carta de amor para mim, para você. E que esta carta é a verdade, sem sombra de dúvida, sem sombra de variação, que é a verdade, a palavra, o verbo, como está escrito em João. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Verbo, palavra, Jesus. Eu preciso ter a fé, a certeza que o que está escrito na palavra é a verdade. E eu posso observar, irmãos, que muitos de nós entra em um conflito e pode errar grandemente por não ter esta convicção. Nós precisamos ter a certeza que a Bíblia é a verdade e que não há um jeitinho, um arrumadinho, uma forma de driblar esta verdade para que nós possamos fazer a nossa vontade e não a de Deus. Nós precisamos observar que fomos chamados para ser livres, mas que essa liberdade não nos dá o direito de estar usando desta liberdade para andar segundo a vontade da nossa natureza carnal. Pelo contrário, nós precisamos entender que somos servos e precisamos servir uns aos outros e precisamos viver em amor e precisamos estar escondido em Cristo. Porque nós precisamos andar pelo Espírito e de modo nenhum devemos estar satisfazendo os desejos da nossa natureza humana, da nossa natureza carnal. Precisamos nos alimentar da palavra para fortalecer e para nutrir o espírito nosso. Precisamos estar nutrindo a nossa vida espiritual com Deus. Porque se eu alimentar somente os meus impulsos e os meus desejos e as minhas vontades, e eu dizer sim para eles e não sim para a renúncia e para renunciar a eles por amor a Cristo, cada vez mais vai ficar mais difícil eu ter um relacionamento com Deus e eu me afastar de mim mesmo. No sentido de que
Eu preciso. Eu te dou um conselho na prática que você pode colocar. Se você se sentir atraído, desejou, quis, teve vontade de algo, e que este algo você sabe que a luz da palavra de Deus vai te afastar do Senhor, de ter um relacionamento com Ele. E se você conseguir, através da tua fé e da tua convicção que a palavra de Deus é a verdade, e que está escrito na sua palavra, e que você não pode assim satisfazer o seu desejo, indo de contrário ao que está escrito na palavra, cada vez que você dizer não, cada vez que você renunciar a isso, e cada vez que você disser sim para agradar a Deus, você vai ficando mais forte. E essa renúncia vai ficando mais fácil. Vai ficando mais fácil renunciar porque você vai estar nutrindo a tua vida com Deus, a tua vida em Cristo. Você está fortalecendo o Espírito e não vai estar fortalecendo a tua natureza carnal. Quanto mais nós dizemos sim para nossos impulsos, nossos desejos que nos afastam de Deus, mais frágeis espiritualmente nós vamos ficar. Então, por isso que é necessário nós entendermos que os que pertencem a Cristo Jesus, eles já crucificaram a carne, com seus desejos, com as suas paixões, entende? Crucificaram, mataram. Nós precisamos a cada dia mortificar a nossa carne. E não há um outro modo de fazer isso, senão renunciando. Porque os desejos, há uma briga entre a carne e o espírito, e os desejos, a vontade, os impulsos, eles vão sempre existir, ainda que, se nós fortalecermos o nosso espírito, vão ficando menores, mas vai sempre haver. Então nós precisamos o quê? Ter uma convicção de fé para abrir mão deles por amor ao Senhor. Porque eu e você precisamos mortificar a nossa natureza carnal, somente dizendo não para ela, somente dizendo não para os nossos desejos de vontade. Porque aí daí que eu gosto, e daí que eu quero, e daí é que eu preciso obedecer ao Senhor, se eu quero me relacionar com Ele. Como está escrito em Gálatas 6:8, quem semeia para a sua carne, da carne colherá, para a destruição. Mas quem semeia para o Espírito colherá a vida eterna. Então, meus queridos, precisamos semear no Espírito e não semear na carne. Mas nós vemos que há uma dificuldade para que o cristão ele realmente renuncie. Quando nós venhamos a desejar algo, logo a gente já quer pegar. Quando a gente vem sentir algo, uma vontade de algo, a gente logo já quer fazer. Quando a gente quer abrir a nossa boca e falar o que a gente sabe que vai nos afastar de Deus, a gente já quer abrir e falar. E falar mesmo e acabou. Quando a gente sente atraído por algo, a gente já quer ir lá e pegar aquele algo, mesmo sabendo que vai nos afastar e nos distanciar de Deus. E eu posso te dizer com convicção, não vale a pena, porque vale a pena ter um relacionamento com Deus e ter a presença de Deus na sua vida. E para ter a presença desse Deus, a presença desse amigo fiel de todas as horas, é preciso que nós semeie no Espírito e não na carne. Que nós possamos dar ouvido à palavra de Deus, que nós possamos crer na palavra de Deus. Porque se nós não renunciar a tudo que nos afasta de Deus, está escrito em Lucas 14:33, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Isso quer dizer que eu preciso, dentro de mim, entender que tudo que me distanciar de Deus, eu preciso renunciar e eu preciso abrir mão, por mais doloroso que seja, por mais que eu queira, por mais que eu anseie, por mais que eu deseje. Porque o Senhor Jesus, Ele está olhando para mim, olhando para você. E Ele diz em Mateus 16:24, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus não disse, olha, se você quiser me acompanhar, você vem a si mesmo, do jeito que você está, da mesma forma, você não abra mão de nada. Não, ele disse, olha, negue-se a si mesmo. Ou seja, a tua vontade, crente, Deus não está nem querendo saber dela. Deus se importa que você cumpra a vontade dele. A minha vontade, Deus não está nem aí. Deus se importa que eu abra mão da minha vontade como prova de fé. Se você tem fé que você fazendo isso, você vai cumprir a palavra de Deus e que vai estar mais perto dele, ou coisa boa, ou coisa maravilhosa. Precisamos amar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Precisamos ter uma fé viva no Senhor,
para que nós possamos estar cumprindo a sua palavra na nossa vida. E isso é uma recompensa gloriosa, porque nós vamos semeando no Espírito para colher a vida eterna. E a presença dele todos os dias. Precisamos estar vigiando para que nós não caiamos em tentação, porque, na verdade, como está escrito em Mateus 26, 41, a carne, irmãos, ela é fraca. E como fortalecer o espírito? Renunciando à carne, negando-se a si mesmo, vivendo uma vida em santidade, dizendo não ao pecado e sim para o Senhor, e não na primeira oportunidade nós abraçar o pecado e dizer, Jesus, ó, fica de lado. E é isso que muitos de nós têm feito. Então, por isso, nós precisamos verdadeiramente entender que precisamos negar a nós mesmos para nos aproximar e nos relacionar com Deus e para ter a presença dele na nossa vida. Por quê? Porque se nós assim fizermos, nós vamos estar em comunhão com o Pai, nós vamos ter as bênçãos de Deus na nossa vida, nós vamos ter a presença desse Jesus na nossa vida, nós vamos ter a presença do Espírito Santo, nós vamos estar próximo do Senhor e nós vamos naquele dia, irmãos, estar tomando posse daquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Nós vamos colher para a vida eterna, porque vamos semear no Espírito. Há uma promessa mais gloriosa do que essa? Não, mas é necessário renunciar. Renuncie, negue-se a si mesmo. Deixe de lado seus impulsos e desejos por amor ao Senhor. Abra mão deles, vale a pena negar-se a si mesmo. Viva uma vida em Cristo, crucificando a carne, para que nós possamos verdadeiramente ter a presença de Jesus. É preciso renunciar. Porque se nós vivermos uma vida dissoluta e uma vida onde nós vamos estar sempre dizendo sim para o pecado, nós vamos afastar o Deus Todo-Poderoso de nós mesmos. Não vamos poder nos relacionar com Deus se nós não renunciarmos às nossas vontades, que nos leva a cometer o pecado e nos afasta de Deus. Então, quer ser amigo de Deus? Faça a sua vontade. Você ama a Deus? Faça a sua vontade. E a vontade dele é: negue-se a si mesmo, renuncie a si mesmo e assim se relacione comigo. Semeie no Espírito e colha para a vida eterna. Que Deus te abençoe. Um grande abraço da sua missionária Ana Patrícia. Fica com Deus.